Nessa aula a gente vai estar focando no tempo de resposta, que é a mesma coisa que o tempo de execução de uma aplicação ou tempo decorrido. O tempo decorrido ele vai contar tudo desde o início de execução de um programa até o final da execução do programa. Então a gente pode estar dividindo da seguinte forma. O tempo decorrido ele vai ser igual ao tempo de CPU, que é o tempo realmente executando as instruções do programa, mais o tempo de espera. Aí, exemplo de tempo de espera que a gente tem é, por exemplo, quando a gente vai acessar um dispositivo de entrada e saída. O barramento que conecta os dispositivos de entrada e saída ele é mais lento que os barramentos que conectam a memória principal. E cada dispositivo ele tem a sua própria velocidade, que é mais lento do que um processador de uso geral. A gente tem também como exemplo de espera outros programas. A gente sabe que o sistema operacional ele está executando vários programas ao mesmo tempo. Não necessariamente essa aplicação vai executar direto. O sistema operacional pode decidir, por algum critério de escalonamento, parar a nossa aplicação para rodar outro programa. E só depois escalonar a nossa aplicação para executar novamente. Então a gente não consegue garantir que no momento de executar nossa aplicação, o sistema operacional não vai parar ela, colocá-la na fila de prontos. Então o tempo decorrido ele é uma medida que não é muito boa para a gente comparar de fato o desempenho do nosso processador. Então a gente vai estar olhando especificamente somente o tempo de CPU. O tempo de CPU a gente não vai considerar as esperas que a gente tem por dispositivo de entrada e saída, e a gente não vai considerar esse tempo que a gente gasta com o escalonamento do sistema operacional, com essa troca de contexto que o sistema operacional está fazendo a todo momento. Então o tempo de CPU a gente vai dividir da seguinte forma. Ele vai ser igual ao tempo de CPU do usuário mais o tempo de CPU do sistema. O tempo de CPU do sistema seria o tempo gasto para fazer as chamadas de sistemas do sistema operacional. A gente vai estar olhando especificamente somente o tempo de CPU do usuário, que é de fato o tempo para executar as instruções do programa que o usuário está escrevendo. Então nessa aula a gente vai estar focando especificamente no tempo de CPU do usuário, e sempre quando a gente for falar agora tempo de execução, a gente vai estar mencionando o tempo de CPU do usuário, ou seja, o tempo que leva para estar executando as instruções do programa que o usuário está escrevendo. Agora vamos começar a definir algumas fórmulas de desempenho. Então para a gente conseguir definir o desempenho de um programa que vai rodar na máquina X, a gente utiliza essa fórmula. O desempenho da máquina X vai ser igual a 1 sobre o tempo de execução do programa que vai rodar na máquina X. A gente consegue estar comparando o desempenho então de diferentes máquinas que vão rodar o mesmo programa. Então a gente pode dizer que X é N vezes mais rápido que Y. A gente consegue fazer isso da seguinte maneira, que é o desempenho de X dividido pelo desempenho de Y. E a gente consegue estar fazendo a substituição com essa fórmula acima. E aí ficaria então que o desempenho de X sobre Y seria igual ao tempo de execução de Y dividido pelo tempo de execução de X, que aí daria o valor de N. Então dessa forma a gente consegue dizer que X ele é N vezes mais rápido que Y, ou que X é N vezes mais lento que Y, dependendo aqui do valor dessa divisão. Se essa divisão for menor que 1, a gente vai determinar que X é mais lento. Se essa divisão for maior que 1, então X ele vai ser mais rápido que Y.